Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritual da Estelar. Eu estou aqui com o meu amigo convidado, Robson Soares. Novamente estamos aqui com o Pod Evolução, com novidades para vocês. Esse Pod Evolução tá com cara de boletim Santa Esmeralda, porque nós vamos trazer as últimas informações, vamos trazer um estado do inconsciente coletivo e principalmente como você precisa se resguardar nesse processo, nesse período que a gente está vivendo. Então no Instagram, em algumas plataformas, eu já falei para vocês que nós estamos na abrangência de uma guerra espiritual. E nós vamos fazer esse podcast da seguinte maneira. Vamos começar falando sobre o inconsciente coletivo na primeira parte, que vai ser aqui na plataforma aberta, e a segunda parte vai ser no clube de membros, dada a gravidade e o nível de detalhe de informações que a gente tem para oferecer. Então, o que nós precisamos compreender? O inconsciente coletivo molda a linha temporal da nova Terra. Então, à medida que o inconsciente coletivo densifica, ele começa a determinar qual vai ser o futuro da humanidade. Então é como se o inconsciente coletivo fosse a cocriação. Então se você cocria coisas negativas na sua vida, o que é que vai acontecer? Dificuldade. Exato. Então, quem é que manipula o inconsciente coletivo da humanidade? Quem é que determina? Conjunto das formas de pensamento e sentimento da humanidade. Portanto, quem pode moldar o futuro da Terra são os habitantes, encarnados e desencarnados da própria Terra. O que as forças contrárias não humanas fazem é manipular determinados núcleos geopolíticos planetários para que eles tomem decisões que densificam o inconsciente coletivo. Ou seja, se eu controlo fluxos chaves do controle planetário, porque, por exemplo, se um político destrói um país, como é que vai ficar o inconsciente coletivo desse país? Então eu controlei um político e uma cúpula corrupta. E assim eu consegui densificar o inconsciente coletivo de um país. Então é assim que é feita as manipulações. E nós estamos em uma abrangência de uma guerra espiritual. O que acontece nesse momento é que as forças contrárias fazem de tudo para precipitar determinados eventos chaves no fluxo temporal da Terra para que o objetivo deles contra o despertar da humanidade se concretize. E no meio dessa guerra espiritual nós temos de um lado as forças que estão a favor do despertar da humanidade e outra que está contra. E a gente no meio desse fogo cruzado. O que acontece é que quem é mediador de energia produz mais ectoplasma, torna-se, portanto, um alvo de processos obsessivos e é nesse momento que eles controlam determinadas pessoas chaves, porque todo mediador, ele produz energia às vezes por 10, 20, 30 pessoas normais. E esses seres precisam de energia para abastecer os laboratórios tecnológicos, para abastecer o umbral, para abastecer tudo o que é do interesse deles de domínio da humanidade. E é o que acontece? Muitos médiuns, Robson, não estão trabalhando. E aí passam pela mediunidade reprimida, que você tanto sabe, e se instaura esse quadro obsessor. E aí, Robson, quais são os sintomas aí da mediunidade reprimida? Então tem até uma reportagem aí no Reconnect, que eu fui para entrevista lá, sobre mediunidade reprimida. Vocês podem pesquisar aí depois no YouTube. Lá no Reconnect tem lá, falando só sobre mediunidade reprimida. Aqui a gente vai dar só uma pinceladazinha, porque o assunto é bem profundo, é bem extenso. Então a gente vai falar aqui sobre um pouco que é essa mediunidade reprimida. Então, quando o médium, para começar, todo mundo tem mediunidade, todos, sobre a Terra, pode ser evangélico, católico, satanista, que for, que as pessoas colocam sobre a Terra. Todos mediamos energias entre todos planos. Têm, Isso, todos têm, não Perfeito. Depende de onde você congrega. Tem um que é mais ostensivo e tem um que é mais controlado. Exato, então quando a pessoa tem essa ostensividade, então ela produz mais ectoplasma. O corpo é uma substância que cientista, tá no corpo, né, endócrina. Então não é um controle que você vai decidir o que vai sair, o que vai, igual comida que você come e que não vou beber menos hoje ou mais. Independente disso, seu corpo ele vai produzir. O ectoplasma é uma energia vital, semi-material, ou seja, ela é um fluido etérico. Isso, que é produzido pela vida das nossas células, é produzido em nível celular. E não só a gente, os animais, as plantas, tudo que está vivo produz esse ectoplasma. Agora o médium produz mais, né, Robson? Sim. E aí, por causa dessa produção, ele é um buffet para obsessor. Ou ele é um instrumento para um mestre ou um guia. Isso. Né? Então, se a pessoa não tem esse equilíbrio
espiritual, mental, né, profissional que seja, então ele acaba sendo um instrumento pro lado que de fato quer destruir. Porque o ectoplasma ele tá carregado com os pensamentos e sentimentos da pessoa. Ele condensa exatamente de como você tá, a sua frequência. Então o que que tá acontecendo? Ele está manipulando tudo que há a ver com pessoas, populações. Então vai colocar separação, vai colocar ideologia, Dividir para conquistar. vai colocar tudo para aquela pessoa ficar com a cabeça com ódio, com raiva, polarizada, isso. E aí o que acontece? Pronto, codificou do jeito que eu quero. Aí ele vai drenar a sua energia. É muito interessante isso aí que o Robson está falando, porque o ectoplasma, ele só pode condensar algo de acordo com a frequência de quem produziu o ectoplasma. Então, por exemplo, a frequência do reino défico, da natureza, é uma frequência pura. Então, ela vai poder movimentar processos de cura. Sim. E o nosso ectoplasma vai defender do que você está aqui no seu coração. Já ouviu falar que a fé é o combustível de toda a cura? Que no trabalho espiritual você precisa estar com a energia equilibrada? É porque o seu ectoplasma, a sua energia vital, vai estar carregada com o teu sentimento, com a tua frequência. Quanto mais elevada, ele vai ser somente possível de ser transmutado, condensado em algo de alta frequência. Agora, se o meu ectoplasma está cheio de ódio, polarização política, cheio de fluidos nocivos, de dependência química, de drogas, de medicações, de álcool, de tabaco, de dor, reclamações, que é o que está mais pegando. Quem é que vai poder absorver esse ectoplasma? As forças contrárias. Então, eles têm um sistema altamente avançado, onde eles têm um grupo de pessoas que estão sob a ação de chips e implantes extrafísicos. Se você quiser saber o que é, já tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Eles monitoram essas pessoas e esses chips e implantes ativam determinadas vias neurais. Sabe aquele pensamento, né, que você tem? Do nada eu tô com ódio, do nada, aí eu tô com vontade de me masturbar, fulano tá falando mal de mim, etc. Fulano, não, ele ali tá com controle, ele ali tá cheio de coisa, é tudo mentira, aí começa a fofoqueira. Fofoca, né? Exato. Tudo isso são impulsos neurais que são ativados no corpo astral para que você produza um determinado tipo de comportamento que carrega o teu ectoplasma com um determinado tipo de frequência. E eles controlam tudo isso. Eles tocam lá o botão, o implante dispara e você aceita aquele impulso. E aí a gente vai dizer aqui quantas pessoas hoje têm maturidade, né? Para receber um impulso e dizer, poxa, isso aqui não é meu, isso aqui não é bacana, não vou fazer isso. Quantas pessoas? A maioria das pessoas está no automatismo. Ela produz o ectoplasma. E aí ele já tem toda a tecnologia para puxar teu ectoplasma e ir para um umbral. E ainda acopla mais obsessores por ressonância no seu campo para enfatizar aqueles mesmos padrões de comportamento. E por que a gente está falando isso? Porque a moeda do universo é energia. Então, tudo na Terra, o controle do fluxo temporal da Terra é baseado em energia. Então, se a sua energia está densa, você está contribuindo para um expurgo planetário muito denso. Se você está cultivando bons pensamentos, sentimentos e trabalhando a sua mediunidade, aí não tem acesso, porque não vai estar sobrando essa energia densa, você vai estar fazendo seu exercício espiritual mediúnico. E na mecânica, Marcos, tem outra. Você tá lá na sua casinha, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, aí você recebe um post aqui no seu celular de ódio ou de separação, que seja. Aí você vai lá e compartilha aquilo que tá acontecendo. Muito bom. E aí o que acontece? A outra pessoa é contaminada com aquela energia. Então, ele não consegue controlar isso aqui. A manipulação de fazer compartilhar é sua. Compartilhar coisa negativa, coisa ruim, você tá espalhando. Você tá fazendo um instrumento. Um instrumento. Verdade. É um instrumento do mal. O Robson deu um exemplo de inconscientemente você está sendo um instrumento de propagação de um fator de densidade que vai baixar a frequência de outras pessoas e alimentar o umbral. Gente, vocês precisam entender que é como se fosse um sistema de cores. Quando eles precisam do ectoplasma de um dependente químico, eles apertam um botão, disparam os implantes de todos os dependentes químicos, todas as obsessões complexas e aquela energia desce. Divisão política, inclusive o Pacha falou no clube de membros que a energia que mais alimenta as trevas é a do fanatismo político, os miasmas de político, hoje a separação planetária. Só pra a gente ter uma ideia, a gente achando que era guerra, dor, sofrimento, não. É o ódio de fanatismo político. De fanatismo político, religioso, etc. Ideologias, exatamente. Energias de ideologia são o que mais alimentam as trevas. Eles querem alimento de dor, de sofrimento, de ódio, de raiva, de depressão, de tristeza. Eles apertam um botão e disparam.
é desse jeito. E aí o Robson deu uma sacada legal. A gente não pode propagar esse tipo de informação. Quantas canalizações holográficas não circulam em WhatsApp de coisa de medo, de coisa que vai cair sistema financeiro? Quantas coisas de cair sistema financeiro, de crash total, vocês acabaram recebendo e aquilo não se concretizou e só fez baixar a frequência de muita gente. Aquilo ali alimentou essas forças contrárias. Então nós estamos em um período crítico da linha temporal da Terra. E você que tem sentido lá os sintomas que o Robson falou, dores de cabeça, enjoo, tonturas e vários tipos de fenômenos obsessivos, você precisa trabalhar a sua mediunidade. É isso que as pessoas às vezes querem saber. Nossa, então como eu ponho isso em fluxo? Primeira coisa, você tem que ficar bem, procurar algum tipo de atendimento, procurar um atendimento holístico para equilibrar a sua energia. Sobre isso, Marcos, lembrar que, ó, não importa se você é da igreja, religião, X, Y, Z, seita, YZ, energia é independente do que você acredita. Mas pela lógica, o seu corpo ele precisa dessa base mediúnica estar equilibrada. Porque depende se você tá lá dentro da igreja, ou do centro espírita, ou da Umbanda, do Candomblé, que seja. Se a sua mediunidade ela não está equilibrada, sua espiritualidade não está equilibrada, porque você não está no seu propósito, vai ter um sintoma no corpo. Isso é muito importante. Aí a pessoa pergunta, como eu vou desenvolver isso? Você precisa de um trabalho que desenvolva os seus dons psíquicos. Conhecimento é importantíssimo nessa hora. Só que, para que eu possa filtrar qual trabalho vai ser bacana para mim, o que vai ser evolutivo, eu preciso ter o conhecimento, que é a base da caminhada espiritual. Então, a primeira coisa que aqui o pessoal do canal é muito estudioso é adquirir o conhecimento. Então, o pessoal aqui do canal já tem muito conhecimento, já tem essa base. Aí, Marcos, como eu vou trabalhar o serviço? Em princípio, fazer meditações e fazer práticas energéticas já vai ajudar demais a fluir essa energia. Mas é muito importante entender a magnitude do processo evolutivo de um trabalho em grupo. Só que, para que você adentre um grupo, hoje em dia, eu recebo esse comentário de muitos alunos. Às vezes tem grupos que não estão ainda numa frequência legal, tem muito dogma. E um aluno ou estudante aqui do canal Espiritualidade Estelar tem um nível de exigência maior. E às vezes eles têm dificuldade. Só que o que eu falo para esses alunos? Olha, eu queria que tivesse um Ohana, eu queria que tivesse um centro universalista. Pessoal, se você for esperar um lugar perfeito, e o pior, às vezes nem sair de casa para conhecer os lugares, nunca vai acontecer de você entrar. E muitas vezes você pode estar programado de você ir contribuir por um período evolutivo naquele local e depois você vai para outro. E você tem que compreender e você precisa sentir no seu coração. Agora, eu não vou saber sentir as energias de um lugar se eu não estou equilibrado, ou seja, fiz um atendimento, fiz um tratamento, estou me cuidando, e se eu não tenho conhecimento para saber o que está se processando ali. Então, eu preciso primeiro estar equilibrado e ter conhecimento. E aí eu começo a fazer práticas energéticas, meditações e vou buscar um trabalho de grupo. Por que o trabalho de grupo é tão importante? Porque dá suporte no desenvolvimento espiritual. Porque se eu tenho uma falha, o Robson vai vir gentilmente dizer: ô papai, você está percebendo isso? Se eu tivesse sozinho, fosse só eu. E vice-versa. Se eu não tô bem, eu posso pedir ajuda. O Robson também. E os outros 50 trabalhadores do Ohana. Os outros dirigentes, os trabalhadores. Quando passamos por percalços, nós temos uma rede de amparo. Ohana, já falei várias vezes aqui, significa família em havaiano. Então é muito importante salutar o trabalho de grupo. Só que tem pessoas que às vezes não conseguem por causa dos conteúdos. Por causa da rejeição, não aceita correção, abandono, rejeição. Então ela vai encontrar um melindre exatamente minúsculo para ela dizer: eu vou sair daqui, isso aqui não é para mim, não sei o quê. Você precisa ser mais resiliente. Você não pode deixar que coisas pequenas te afastem do processo evolutivo em grupo. Verdade. E eu e o Robson sabemos bem sobre isso. Muito bem sobre isso. E Marcos falou um negócio bem importante, que é esse negócio de disciplina, de estar em grupo. Pessoas, esse negócio é super importante porque quando você tá com holograma, alguém de fora vai notar e vai te dizer. Porque a gente também não tá assim isento disso não, cara. A gente acontece entre nós aqui. Cara, vamos ver se o holograma desativa. Hoje mesmo a gente tava fazendo uma correção, eu vi que o negócio tava errado, eu falei: tem holograma aqui. Pá, desativei e deu certo. Então, são coisas assim, bem escancaradas que podem acontecer, que tem um outro que você não tá enxergando, o outro vai lá e te avisa. E aí você tem a maturidade para isso, por isso do conhecimento, por isso de tratar a personalidade, tratar as suas crianças feridas, que também elas influenciam bastante na mediunidade. Porque se você tá ali numa incorporação errada, por exemplo, chega, isso aqui tá errado, né? Aconteceu uma interferência na sua incorporação. A forma como você vai receber esse feedback, que ele é para sua evolução, por exemplo, vai depender da sua criança ferida. Se você se ama, se trabalha e sabe do seu potencial, você vai dizer: poxa, eu devo estar com algum holograma,
Eu preciso olhar minha conduta, Todo se eu não mundo é estava bem. suscetível, né, cara? Todos somos suscetíveis a Todos. falhas. Quantas vezes eu e o Robson não falhamos ou houveram processos? Aí, como ela vai receber isso? Ela vai depender do trabalho interno que ela fez sobre a criança, sobre esse processo. Então, a gente já deu orientações muito claras aqui. Primeiro ponto, estamos em um ponto crítico do fluxo temporal da Terra. As forças contrárias estão avançando em todos aqueles que possuem mais energia para captar essa energia e redirecionar para o umbral. De um lado estão essas forças contrárias e do outro a luz tentando a corda. Vai trabalhar, assiste esse vídeo do canal Espiritualidade Estelar, aparece o vídeo pra você. Como já aconteceu semana passada, uma pessoa chegou até nós, chegou até ela primeiro e foi pro esposo e os dois falaram assim, olha que legal, olha que eu encontrei, os dois mandaram na mesma hora, um viu no Instagram, outro viu no YouTube. Qual a probabilidade disso acontecer? A sincronicidade. Não existe. Os seus mentores estão tentando Coincidência. construir a sincronicidade para você, de repente, buscar um atendimento, buscar se trabalhar, ir para um trabalho de grupo e do outro lado as forças contrárias, que é que você reclame da sua vida, reclame das pessoas que estão à sua volta, que você fique na posição de vítima e que não transforme a sua realidade. Então, o que está acontecendo? Uma guerra espiritual. E é isso que a gente está vindo falar aqui. E falar sobre isso, e preste atenção, se você tá indo para centros, vou olhar até aqui para essa principal, você tá indo para os espaços e chega lá e falando que lá é errado, lá é aquilo outro, cuidado para você não estar sendo instrumento para baixar a vibração também dos locais, porque por você estar com sua criança ferida, com o seu nível de obsessão lá em cima, você pode também estar sendo um instrumento para destruir espaços, existe essa possibilidade. Então você tem que ter muito cuidado com a sua mediunidade. Vê se sua criança ferida não está sendo só porque a pessoa não olhou para você ou conversou com você e diz ali não presta, ali não sei o quê. Então tem que ter cuidado com... Hoje tá tudo muito assim, ó, no mínimo dos detalhes. Tá tudo no fio da navalha. Qualquer coisinha eles estão pegando na sua fraqueza. Sempre foi assim, mas hoje tá mais intenso porque o inconsciente coletivo tá, ó... Muito denso. E ó, olha isso que ele falou. Se você não tem nada de bom para falar, que é uma dica aqui minha... Não fala, cara. Não fala. Porque você tá projetando pensamento e sentimento pra falar mal. Então, uma coisa é alguém te perguntar, olha, eu não recomendo que você vá, eu não tive uma boa experiência e tal. Outra coisa é você sair do lugar e começar pá. Será que você não tá sendo um instrumento de produzir miasmas pra atacar um trabalho? Será que aquele trabalho é tão ruim assim quanto você pensa? Porque muitas das vezes a gente foi num dia em que os trabalhadores não estavam bem, que aquela pessoa que te atendeu teve uma briga em casa, e aquilo se constrói uma sincronicidade negativa para que você se transforme num produtor de formas de baixo teu vibratório, falando mal do lugar e das pessoas. Então, existem vários projetos que estão acontecendo para drenar a energia dos médiuns, em especial das mulheres que têm grande mediunidade, porque as mulheres têm um dom da criação. Elas fazem a gestação aqui na Terra. A energia feminina é muito poderosa e é exatamente por isso que essa energia foi subvertida em todo o histórico da humanidade, né? Então, o feminino ele foi dilacerado na linha temporal da Terra, dado ao seu poder. Eles estão sob alvo de vários projetos negativos, com processos de abdução, para redirecionar a energia delas para esse sistema de alimentação. Todos nós precisamos da máxima, vigiai e orai, disciplina cocriacional. Esse é o momento, esse vídeo aqui foi para trazer o alerta para todos vocês. A gente está num momento de trabalho interno, adquirir conhecimento e se equilibrar. Portanto, nós esperamos com esse panorama sobre o que está acontecendo no inconsciente coletivo, sobre como é manipulado o nosso ectoplasma, o que acontece quando a nossa mediunidade reprimida não está sendo posta em fluxo e principalmente o quão decisivo é os próximos meses desse ano de 2024 para a linha temporal da Terra, que você possa tomar a decisão no aqui e no agora de buscar o seu desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento espiritual vai impactar todas as áreas da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está muito assim, olhando só para a dor dela, que é o relacionamento, que é a prosperidade, que é vários outros fatores, e ela não enxerga que quando você está no seu fluxo evolutivo, tudo se harmoniza, você não faz esforço. Se você está aqui num processo de conhecimento e libertação de processos obsessivos,
a sua balança ela vai fazer isso aqui, ó. Vup, porque você tá libertando o ancestral, cobrador, obsessor, fractais, né? Um monte de consciências que vai fazer a soma no final de equilíbrio para somar com o resto das pessoas que estão fazendo isso. Então, quando você faz sua parte, você tá pegando um monte de consciências e tá jogando pro outro lado da balança para ter o peso da evolução e do equilíbrio. Você tá na hora da gente trabalhar. Então, agora nós vamos encerrar aqui essa parte, nós vamos dar a parte 2 explicando lá no clube de membros como as forças contrárias estruturaram esse projeto, como eles estão criando um sistema obsessivo e principalmente como isso está impactando a linha temporal da Terra e como nós, estudantes de espiritualidade, terapeutas holísticos, apômetros, dirigentes de trabalhos espirituais, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar em prol do nosso crescimento interno e da linha temporal de uma nova Terra. Então eu e o Robson esperamos de coração que com esse vídeo aqui da plataforma aberta a gente possa ter dado toque. Pessoal, circule a energia de vocês, façam meditações, façam o seu trabalho interno, cultive pensamentos elevados, lembra dessa conversa que a gente teve. Se eu tô reclamando, eu tô doando energia para as forças contrárias, eu vou querer isso para minha vida? Por que as coisas estão quebrando em casa? Por que tá tudo dando errado? Né? Por que só tem briga? Por que meus pets estão adoecendo? Qual é a energia que eu estou propagando pela minha residência? Então, que tal a gente fazer o exercício da disciplina cocriacional e observar que tudo à nossa volta vai se harmonizando em consequência da nossa harmonia interior? E o melhor, depois a gente vai ensinar também no clube de membros como proteger à noite, a técnica para poder você ficar protegido durante a noite, nesse período aí, né? Que vai ser Marcos, por que você não vai falar em plataforma aberta? Porque não dá pra falar. É muito... Porque eles cancelam os vídeos. E também por questões energéticas, porque a gente vai dar detalhes muito profundos de uma mecânica espiritual umbralina. Então, assim, eu e o Robson, a gente tava falando sobre isso. A Robson disse, cara, não fala isso em plataforma aberta. Realmente é muito avançado. Não dá. Aí então vamos fazer dessa forma. E aí, pra vocês entenderem, todos os recursos do Clube de Membros do canal Espiritualidade Estelar são reinvestidos para que a mensagem gratuita aqui do canal chegue a mais pessoas. Então, todos os recursos do Clube de Membros eu invisto no canal para que mais pessoas possam ter acesso, porque conhecimento de qualidade se propaga com dificuldade na rede. Mas conhecimento de baixa qualidade propaga-se com facilidade. É desse jeito. Então, gente, eu agradeço a você que escolheu a evolução, que está aqui conosco, estudando, a você que tem se empenhado, os relatos que eu tenho recebido de pessoas que estão maratonando o canal, que estão tendo vários insights a partir do conhecimento que a gente adquiriu no Ohana, que a gente vem aqui trazer para vocês. Eu sou assinante do canal também. Eu participo, eu tô assinante também, que eu assisto em casa, tem coisa que eu não... Né? Não lembro por causa da incorporação, né? Mas eu sou assinante do canal também, só para você saber. E aí, gente... Fico muito feliz e eu agradeço o seu empenho. Na verdade, a sua espiritualidade agradece o seu empenho no seu processo evolutivo, no seu estudo, porque a diligência é fundamental na nossa caminhada ascensional. Então, que todos nós possamos ser mais diligentes, tanto com o nosso trabalho interno, quanto com o nosso estudo, mas principalmente com a nossa cocriação. Um grande abraço a todos. Tchau, até a próxima.